Oi. Pra quem não me segue no Instagram, se você não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Várias vezes eu chego lá no Instagram e pergunto, gente, o que vocês querem saber? Que eu coloque lá no canal, enfim. E algumas pessoas falaram assim, Lídia, conta pra gente sobre a sua prótese de silicone. Então eu vim contar pra vocês hoje da minha cirurgia. Vou contar as coisas que eu lembro. Eu coloquei silicone em agosto, agora em agosto vai fazer acho que 3 anos. Bastante tempo, né? Parece que foi ontem. E eu resolvi contar um pouco pra vocês e eu vou deixar aberto aqui embaixo caso vocês tenham mais dúvida. Se eu puder responder, eu vou estar respondendo a todo mundo, tá? Enfim, quando eu procurei o médico pra fazer cirurgia, eu fazia teatro e eu em uma peça que eu fiz, eu tinha o seio grande já. Pra quem me conhece sabe que eu tinha o seio grande. E esse também é o questionamento de muita gente. Mas se você tinha o peito grande, por que você colocou silicone? Então eu vou explicar pra vocês. Eu tinha o seio grande. Eu tive um problema muito sério, que eu tive uma alta de prolactina muito grande porque eu tenho um tumor na hipófise. Isso é um problema sério, mas é super controlado com remédio. Eu tomo remédio até hoje, é um remédio de uso contínuo. E isso fez meu peito crescer muito, 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 muito. E o que eu fiz na época, eu não sabia, eu demorei a resolver esse problema porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu vivia como uma grávida, sabe? Eu vivia inchada, muito inchada, muito inchada, cansava muito fácil, enfim, a minha prolactina estava muito alta, para uma não gestante era quase impossível ter o tamanho. Eu acho que estava 250, chegou a 280. Minha prolactina, isso é muito alto. Para uma não grávida é menos de 40, o normal. Se não me engano é isso, me corrijam se eu estiver errada. Enfim, e eu tive esse problema de prolactina, eu consegui controlar, até hoje eu controlo, super direitinho com remédio. E eu fui e me deu essa vontade. Eu fazia teatro na época e os figurinos, eles ficavam desajeitados no meu corpo, porque meu seio, ele era grande. Ele não era muito grande, mas ele era grande. E ele ficava desajeitado no meu corpo, mas eu nunca tive vontade de não ter seio. Nossa, gente, eu tô toda descabelada já, olha aqui. Eu nunca tive vontade de não ter seio. Essa não era uma opção pra mim. Eu gostava de ter, mas eu não queria ter tão grande. Foi aí que um dia a minha mãe falou pra mim assim... Ai, tô arrumando o microfone aqui. A minha mãe falou pra mim assim... Filha, vamos procurar um cirurgião plástico se você quiser, se te incomoda muito. Cirurgia plástica em casa nunca foi um tabu, minha mãe já fez, minha irmã já fez. Então eu não tive que implorar pros meus pais nem nada do tipo, tá? Eu tenho 23 anos, eu já tinha 20 anos, então eu não era criança mais, já tinha parado de crescer e etc. Mulher para de crescer com 18, né? Então é isso. Já tinha parado de crescer, o meu corpo não ia mudar mais além daquilo. E eu decidi procurar um cirurgião plástico com muito medo. Gente, eu sempre tive muito medo. Eu nunca tive medo de agulha, sempre fiz exame, nunca tive medo de nada, 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 nada. Faço tatuagem, fazia tatuagem, mas eu tinha muito medo de cirurgia. E o meu medo da cirurgia era eu acordar no meio da cirurgia e ver aquilo tudo acontecendo. Eu tinha muito nervoso de pensar que iam me abrir, essas coisas. Eu tinha muito nervoso. Não tinha medo de morrer, nunca tive medo de morrer, nem nada do tipo. E o que aconteceu? Eu procurei um médico em Ponte Nova, um médico de confiança de todo mundo. Não era de confiança nossa, porque a gente nunca tinha feito nada com ele. A minha mãe tinha feito com outro médico. Mas eu marquei a consulta com ele. E eu fui na consulta, óbvio que antes eu pesquisei, né, se ele era membro do CRM, ele era, mas eu queria saber se ele era membro da cirurgia plástica, porque a gente tem que ter muito isso em mente, tem que ser com um profissional 10, entendeu? E eu fui. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, a gente tem que ter outra coisa em mente. Você não tem que pensar em economizar, você tem que pensar em ir num profissional competente, um profissional que você confie, que você tenha referência. Porque
economizar com saúde não dá, gente. Eu parti do princípio que eu ia entrar numa sala de cirurgia sadia. Como eu ia sair de lá? Entendeu? Eu ia sair de lá doente, eu ia sair de lá deformada. Não era isso que eu queria. Eu queria sair de lá bem. Então eu conheci esse médico. Na primeira consulta ele já me passou super confiança, gostei bastante. E eu vou tentar dar uma resumida pra não ficar muito grande, e aí vocês colocam as perguntas que vocês querem aqui embaixo, eu respondo num próximo vídeo, tá? É só pra iniciar. Nunca foi um tabu também pra mim, eu sempre falei, eu tenho silicone sim, quando perguntam, tenho. Tipo, não vejo nada demais nisso. Enfim, procurei um médico, e eu sou uma pessoa que, assim, se eu não faço um negócio na hora, eu não faço nunca mais. Então, eu cheguei no médico e falei, eu quero fazer essa cirurgia. O que eu ia fazer? Uma mastopexia com prótese. Ou seja, eu ia tirar peito, levantar um pouco e colocar a prótese. Quando eu cheguei lá, eu não tinha tamanho, não tinha nada em mente, e isso me ajudou muito. Porque eu cheguei pra ele e falei, doutor, eu confio no senhor, faça o que o senhor achar. Porque, gente, ele tinha estudado para aquilo, ele fazia cirurgia há muitos anos, ele já tinha prática. Não sou eu que vou ditar o que ele vai colocar em mim, porque eu não sabia. Eu não sei ainda, tipo, a não ser que eu estude pra isso, eu não vou saber. Então, eu deixei ele, confiei bastante nele e, enfim, marquei o dia da cirurgia 20 dias depois. Muito nervosa, eu chorava, gente, eu chorava. Vocês não têm ideia, eu chorava muito, porque eu tava muito nervosa, com muito medo. E fiz todos os exames antes, tive que fazer o da prolactina, porque se ela tivesse mexido, eu não podia fazer a cirurgia. Parei de tomar meu anticoncepcional 1 mês antes. E deixa eu ver o que mais. Enfim. E foram passando os dias, eu fui ficando muito nervosa, com muito medo. Eu chorava. Gente, eu passava noites em claro, noites e noites em claro. E mandava mensagem pra ele, porque ele é um médico muito atencioso. Então ele mandou o WhatsApp dele pra mim e falou qualquer coisa que você precisar. Pra que ele foi fazer isso? Eu mandava mensagem pra ele, gente, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque eu não dormia. Eu passava a noite, eu tava de férias na época, eu passava a noite. Então, fiquei louca. Meu Deus, cirurgia, eu não quero fazer. A minha vontade era muito grande, mas o meu medo era muito grande. E chegou um dia antes da cirurgia, eu fui em outra consulta com ele, levei meus exames, estava tudo ok, eu podia fazer a cirurgia. E eu falei pra mim mesma, eu não vou deixar meu medo ser maior que eu. Eu quero fazer isso e eu vou fazer. Só que, gente, eu infernizei tanto minha mãe, meu pai, minha irmã, que eu não sei como eles não me jogaram pra fora de casa, porque eu chorava demais, eu tinha muito medo. Eu brinco assim, se eu fiz cirurgia plástica, qualquer pessoa no mundo faz, porque eu era muito medrosa. Hoje, se você falar assim, vamos lá fazer isso aqui, vamos. Tô brincando, né? Assim também não, mais ou menos. Enfim, é a única cirurgia plástica que eu tenho. E aí, o que aconteceu? Um dia antes, eu fiquei de jejum, né? Você tem que ficar de jejum, é extremamente importante seguir isso, é muito perigoso. E eu fui uns 2 dias antes, eu fui até um anestesista conversar, porque era um protocolo do médico, ele queria que eu conversasse com o anestesista antes. E aí eu fui lá e ele falou, olha, você vai tomar epidural alta, que é aquela que dá de grávida, só que pra cima, não pra baixo. E com sedação. Aí eu falei, ai não, pelo amor de Deus, eu que fiquei com medo de acordar. Só que nisso a minha irmã falou, a minha irmã teve reações horríveis com a anestesia geral. Então eu fiquei um pouco mais tranquila, que eu falei, essa anestesia é um pouco mais tranquila. E aí eu fiquei desesperada, eu vou acordar no meio, porque muita gente falava pra mim. Nisso eu entrei num grupo do WhatsApp das minhas amigas, a gente é amiga até hoje, gente, a gente conversa muito até hoje, a gente criou um laço de amizade muito grande. Num Instagram desses, que eu não lembro qual, de cirurgia plástica, eu conheci algumas meninas que iam fazer a cirurgia pertinho de mim. Então a gente criou um grupo no WhatsApp, que a gente conversa até hoje, e a gente foi trocando experiências, sabe? Uma operou no mesmo dia que eu, uma operou um dia antes, operaram depois, e foi indo. Então, voltando ao assunto. Aí eu fui no anestesista, ele falou que pra mim seria melhor essa, a geral era muito invasiva, e realmente a anestesia geral é muito invasiva, ela para seu corpo inteiro.
Enfim, eu não discuti também, porque não sou eu que entendo, então eu não discuti, eu falei, tudo bem, pode ser essa. Mas eu falei, eu não quero ver aplicando anestesia em mim. Eu não quero ver aplicando anestesia em mim. Então, você anota aí, você pede pro médico me dar um remedinho antes pra eu já dormir? Aí ele falou, não, tudo bem, anota. Ele anotou, só que eu levei pro meu médico esse pedido. E ele falou, não, vamos fazer. Beleza, chegou o dia da cirurgia, obviamente eu não dormi. E eu já não tava comendo há uns 3 dias antes. Então, assim, eu tava muito ansiosa. Muito ansiosa. E eu não comia. Gente, eu não comia. O meu maior medo era eu sentir a dor de como se tivesse arrancado alguma coisa de mim, entendeu? E eu não comia. Ai, gente, foi muito engraçado. Eu não comia e até uma vizinha minha encontrou comigo e falou, Lídia, como você tá? Eu tava com uma olheira aqui, sem comer. Na época eu tava muito magra. E, enfim. Aí chegou o dia da cirurgia, eu internei às 7 da manhã. Internei chorando. Gente, eu chorava, que parecia que eu tava morrendo. Parecia que eu ia entrar. Eu acho que as pessoas do hospital me olhavam e falavam, tadinha, essa menina deve estar com alguma doença muito difícil, porque ela tá sofrendo muito. Eu chorava, gente, eu chorava. Nisso, a minha mãe ficou com medo. Até então, minha mãe não tinha tido medo. Mas ela falou assim, ué, se a Lídia tá chorando tanto, será que ela quer isso mesmo? Será que ela quer fazer isso mesmo? Porque, gente, cirurgia plástica é uma coisa que você tem que se sentir bem, entendeu? Não é imposição de outra pessoa, não é imposição da mídia, não é imposição da sociedade. Você tem que se sentir bem, você tem que querer fazer, não fazer porque outra pessoa quer. Enfim, eu morri de medo, mas eu fui. Aí eu dei entrada na internação, mas eu não fui pro quarto. Eu fui pra porta do centro cirúrgico. A enfermeira falou, vai pra porta do centro cirúrgico. Meu médico chegou um pouquinho atrasado. E eu cheguei... Gente, eu tô fungando porque eu tenho rinite. Então, quem tem rinite me entende. E aí eu cheguei na porta do centro cirúrgico, chorando muito. Aí uma enfermeira, que não era da equipe do médico, ela era do hospital mesmo, ela me pegou, ela falou, Lídia. Aí eu olhei pra minha mãe, chorando, abracei minha mãe, meu pai, minha irmã. Eu não achava que eu ia morrer, gente. Eu não achava nada disso. Eu só tinha medo de doer mesmo. Eu morrer, eu ia estar ali mesmo, ia tomar anestesia, não ia nem ver. Não tava nem ligando. Que horror falar isso, né? Enfim. E aí ela me chamou. Eu achei que ela não teve amor nenhum, coração nenhum, porque assim, eu tava muito nervosa. Apesar de eu estar fazendo uma cirurgia plástica, é um procedimento extremamente invasivo. Então, assim, ela não teve carinho, entendeu? Assim, hoje eu sou estudante da área da saúde e eu entendo a importância do carinho que é uma enfermeira, um fisioterapeuta, uma nutricionista, que é a nutrição que eu faço. Então, assim, um médico, a importância do carinho dessas pessoas, porque as pessoas que estão no hospital, por mais que elas vão fazer, tipo, uma cirurgia plástica e tal, às vezes elas não estão tão seguras, então elas estão fragilizadas. Então você tem que ter um carinho, assim, com uma pessoa que tá no hospital, até porque se alguém tá no hospital é pra mudar alguma coisa, entendeu? Alguma coisa vai mudar. Ninguém vai no hospital, eu vou tomar um sorvete lá no hospital, ninguém faz isso. Enfim, essa enfermeira me pegou assim, eu chorando, falei pra ela, ai moça, vai doer. Ela falou pra mim, eu nunca fiz essa cirurgia. Tipo, cagando pra mim. Tudo bem que ela nunca tivesse feito, mas ela devia ter falado, sei lá, né? Falar, moça, não sei, eu nunca fiz. Mas fica tranquila, sabe? Me tranquilizado. Eu acho que eu, numa situação dessa, eu faria isso com outra pessoa. Enfim, até porque enfermeiro é uma profissão tão linda, sabe? Uma profissão que cuida das pessoas, que cuida de outras pessoas e que cuida com um tato maior, sabe? Porque assim, o nutricionista cuida também e tal, só que o enfermeiro ele toca, sabe? Enfim, bom, enfim. Outros 500. Aí eu entrei e ela falou, tira sua roupa e coloca esse negócio. Era uma coisinha amarela, assim, de hospital mesmo. Tira sua roupa e coloca isso aqui. Eu coloquei minha roupa num saco, ela deve ter levado para meus pais, eu não sei onde ela levou. Tive que tirar tudo, piercing, lógico. Fiz a cirurgia sem esmalte, meu médico pediu. Tem gente que faz com esmalte, isso é de cada médico. Meu médico pediu para que eu ficasse sem esmalte, eu fiz sem esmalte. Tem algumas medicações que agora eu não vou lembrar quais, você não pode tomar alguns dias antes, etc. Bebida alcoólica, não preciso nem falar, né? Zero. E, enfim.
quando eu entrei na sala de cirurgia, já era a equipe do meu médico, as enfermeiras eram muito queridas mesmo. E, na verdade, antes, eu tava numa salinha, já dentro do centro cirúrgico, aí a enfermeira bruta. Eu tirei, aí ela pegou uma cadeira de roda e falou, senta aí que eu vou te levar. Só que assim, a sala de cirurgia era em frente ao lugar que eu tava. Eu falei, moça, eu posso ir andando, eu tô bem. Eu tô bem agora, eu posso ir andando. Não, senta aí que eu vou te levar. Tipo, super grossa. E nisso eu sentei, eu tava passando, tava chorando muito. Quando eu olhei pro lado, eu não sei se eram enfermeiros, não sei o que era. Tinham 2 rapazes que eles estavam sentados, assim. Eles olharam pra mim com uma cara de dó, tipo assim, coitada dessa menina. Eu chorava. Enfim, eu tava nem aí pros dois, eu tava chorando mesmo. Entrei na sala de cirurgia. E as enfermeiras me acalmaram muito. As enfermeiras da equipe do meu médico são maravilhosas mesmo. Elas me acalmaram muito. Mas assim, na hora, gente, não adianta. Você fica muito nervosa. Aí eu fui, meu médico chegou, me viu chorando. Ele falou, Lídia, não fica assim, vai dar tudo certo, porque você tá chorando. Ele também é extremamente carinhoso. É um profissional, assim, que eu recomendo de olhos fechados, tá? De olhos fechados. Eu não vou falar em preço de cirurgia, até porque já fazem 3 anos que eu fiz, eu não sei como tá. Mas a única coisa que eu sei é que o meu silicone tava incluso no preço, tá? Eu não paguei a parte, por exemplo, eu não tive que ligar pra empresa, pedir o silicone e pagar, tá? O meu médico fez isso pra mim e eu paguei pra ele. Eu tenho a garantia do silicone até hoje em casa. E ele me explicou que esse que eu coloquei eu não preciso trocar de 10 em 10 anos, a não ser que eu queira. Daqui a 10 anos eu vou fazer um exame, né? Pra ver como é que tá, se tá tudo bem, se estiver tudo bem, ok. Mas ele falou que as chances de dar alguma coisa errada são muito pequenas. Aí eu entrei na sala de cirurgia, ele tava lá. Aí ele fica tranquila, não sei o que, vem aqui. Nisso o anestesista entrou, eu estava chorando muito, eu tava muito nervosa. Aí eu ouvi ele falando assim com a enfermeira, vai no quarto dela e pede os exames pros pais dela. Só que na hora eu achei que fosse uma coisa corriqueira, eu achei que fosse normal. E aí eu fiquei, o médico me marcou, né, ele me marcou. E nisso, ele me marcou brincando comigo, rindo, e ele parece até eu chamava ele de, como é que era? Sabe o Dr. Sloan, do Grey's Anatomy? Eu falava que ele parecia ele. Aí eu falei, você parece o Dr. Sloan, do Grey's Anatomy, não sei o que, ele deu risada. E foi assim. E aí eu deitei na sala, não vi nada, gente, era uma maca, uma luz em cima de mim, as enfermeiras, eu não vi nada, absolutamente nada, foi isso. E aí eu deitei na maca e o anestesista chegou de novo e falou, chamou um médico pra fora da sala, eles conversaram alguma coisa, mas eu tava tão nervosa na hora que eu não tava me atentando a essas coisas, sabe? Tipo, ai, por que eles estão conversando? Eu não tava nem aí, eu queria dormir, eu queria apagar, queria ir embora dali. Nisso, as enfermeiras chegaram do meu lado, me fizeram carinho, muito fofas mesmo, muito queridas. E aí elas falaram, aí uma enfermeira ficou fazendo carinho na minha perna, eu deitei. E nisso, uma veio, colocou o acesso, né, venoso, e o intravenoso, acho que chama, né, acho que é. E aí, o anestesista chegou e ele me aplicou. Eu falei com o meu médico assim, você vai me aplicar aquele remedinho pra não ver anestesia? Ele falou, vou. E nisso, o anestesista me aplicou a anestesia e eu apaguei. Gente, foi assim, questão de 4 segundos. Foi 4, a única coisa que eu fiz, o meu médico tava segurando, eu lembro dessa cena, o meu médico segurando minha mão desse lado tava o cara colocando o anestesista. Eu olhei, ele segurou minha mão, ficou fazendo carinho, assim, pra eu não olhar. Eu falei assim, você tá fazendo isso pra eu não olhar, ele me aplicando anestesia, né? Aí ele deu risada, eu lembro disso. Aí quando aplicou, eu falei assim, eu agradeci as enfermeiras, falei muito obrigada por tudo que vocês fizeram, porque tinha uma enfermeira atrás de mim, e depois eu fui saber por que ela tava atrás de mim. Eu falei muito obrigada por ter feito isso por mim, por ter me acalmado, não sei o quê. Nisso, eu fiquei... Gente, a sensação é que você tá muito bêbada. Tipo, em questão de segundos, você tá completamente bêbada. E aí, em questão de segundos, eu comecei a falar assim, o doutor Sloan tá me dando uísque, o doutor... Loucaça, né? Apaguei, acordei 8 horas depois, minha cirurgia durou 8 horas. E acordei 8 horas depois muito grogue, assim, acordei loucaça. Aí eu acordei dentro da sala de cirurgia ainda. Eu acordei na hora que as enfermeiras estavam me passando de uma maca pra outra. E aí eu acordei
E aí, elas me passaram de uma maca. Nossa, esse vídeo vai ficar gigante, gente. Elas me passaram de uma maca pra outra, meu médico veio, conversou comigo, e eu falei pra ela, a primeira coisa que eu falei na hora que eu acordei, eu quero fazer xixi. Ela falou, pode fazer, você tá de sonda. Gente, a pior coisa da cirurgia é a sonda. É a pior coisa da cirurgia. Aí, eu acordei, tava tudo bem, tinha os enfermeiros em volta de mim, eu já tava toda enfaixada, não vi nada. E eu vou contar o pós-operatório em outro vídeo pra isso não ficar muito longo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Pera, não vai embora, eu esqueci de contar uma coisa pra vocês. A minha prótese é o perfil super alto, por cima do músculo e 180 ml, tudo recomendação do meu médico, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.